Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, dando continuidade agora à segunda parte da nossa aula sobre prescrição e decadência. Vamos lá? Estudaram bem a nossa primeira parte, voltaram, fizeram as suas anotações para que você consiga, no final do mês, lá muito próximo da prova, nos 10 dias antes da prova, que você faça somente uma revisão em relação àquilo que você já está anotando, que você já está vendo aqui nas nossas aulas. Tudo bem? Vamos lá então. Causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição. Primeira informação que eu quero dar para vocês. O legislador, ele não fez nenhuma distinção entre causas de impedimento e causas de suspensão, certo? Ambas foram trazidas nos artigos 197 até o 199 do Código Civil, mas a doutrina divide estas causas em causas de impedimento e causas de suspensão, mas isso é uma divisão doutrinária, tudo bem? Então vamos lá. Causas suspensivas ou impeditivas, artigos 197, 198 e 199. Falarei algumas para vocês, as mais importantes, porque você fará a leitura desses 3 artigos, só 3 artiguinhos e que caem muito em concurso. Caem muito. Lembra que eu falei para vocês que em primeira fase eles adoram números, adoram confundir? Então, eles vão confundir, tentar confundir vocês com os números em relação à prescrição, com os números em relação se é 1 ano, se é 2 anos, se é 4 anos, se é 5 anos. Você não cai nessa porque você fará a leitura com atenção, com sagacidade desses 3 artigos, 197, 198 e 199. O primeiro deles diz o seguinte, que não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Claro, se as pessoas estão casadas, não há se falar em correr prescrição em relação a essas pessoas. Professor, mas e a união estável? E os companheiros? Corre o prazo? Meus queridos, prevalece o entendimento da doutrina e, inclusive, no enunciado das jornadas da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 296 diz que não corre a prescrição entre os companheiros na constância da união estável, justamente em razão dessa previsão de não correr a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Tudo bem? Entre os ascendentes e os descendentes durante o poder familiar, entre os tutelados, curatelados e os seus tutores ou curadores durante a tutela, essa é a previsão do artigo 197, inciso 3º, e também não corre a prescrição contra os ausentes do país em serviço público da União, estados ou municípios. Isso sempre cai, porque as pessoas esquecem, não sei porque as pessoas esquecem dessa parte do artigo 198. Porque se a pessoa está ausente do país a serviço da União, dos estados e municípios, não há se falar em correr a prescrição. E também contra aqueles que se achem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Claro, se a pessoa está servindo as Forças Armadas em tempo de guerra, não há se falar em prescrição em relação a esta pessoa. Tudo bem? Também não corre a prescrição, artigo 199. E esse é muito simples, viu? Pendendo condição suspensiva, quando não vencido o prazo, e também pendendo ação de evicção. Por que que é simples, meus queridos? Lembra que eu falei para vocês que você só pode renunciar a algo que você tem e só pode prescrever algo que você tem. Se está pendendo condição suspensiva, você não tem nada, porque é uma condição suspensiva. Se não venceu o prazo, você também não tem nada ainda, por isso que não há se falar em prescrição. Se o direito está pendendo de ação de evicção, também você ainda não tem nada, porque essa declaração depende da ação de evicção. O nascimento dessa pretensão depende dessa ação. Por isso que o artigo 199 diz que não corre a prescrição nesses 3 casos. Nos casos de quando há pendência de condição suspensiva, enquanto não for vencido o prazo, e também se estiver pendente alguma ação de evicção. Tranquilo, meus queridos? Farão a leitura obrigatória dos artigos, porque eu falarei para vocês agora as hipóteses de causas interruptivas, o artigo 202. E qual é a diferença, professor?
Nas causas interruptivas, o prazo começa do zero. Então a interrupção, ela zera o prazo. Na suspensão, você estava contando o prazo. 1, 2, 3, 4. Suspende. Continua dali. 5, 6, 7, 8. Agora, na interrupção, não. 1, 2, 3, 4. Volta do zero. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E é só uma única vez. Por isso que eu não vou repetir para que você não adquira esse vício. A interrupção para o Código Civil de 2002 admite-se apenas uma única interrupção. Então você tem o prazo zerado, você vai começar a contagem novamente, mas por uma única vez. E aí, leitura obrigatória do artigo 202, eu não farei leitura para vocês aqui, mas falarei só de alguns elementos aqui que são muito importantes, principalmente em relação à nossa atividade. Porque a principal delas, que eu já vi cair em prova, é o seguinte, porque lá o artigo 202 diz o seguinte, entre várias hipóteses, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz que ordenar a citação, por protesto. Este protesto do inciso 2º é protesto judicial e também por protesto cambial. Protesto cambial, meus queridos. Só que aí o examinador, ele acha que ele vai te pegar de surpresa, porque nós temos uma súmula do STF. A súmula 153 diz o seguinte, ó: simples protesto cambiário não interrompe a prescrição. Ah, professor, já falou que agora que o artigo 202 diz que o protesto cambial interrompe a prescrição. Prevalece o quê? Prevalece o que diz a norma, o que diz o Código Civil. Então, na sua prova, e eu já vi isso em concurso, em prova de concurso, do IESES, o IESES adota essa posição, a posição da lei. O protesto cambiário, ele interrompe a prescrição. Então, nós temos a impossibilidade de utilização dessa súmula 153 em razão da previsão do artigo 202, que expressamente atribui ao protesto cambiário, que seria o protesto extrajudicial, a interrupção da prescrição. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Uma última informação para vocês sobre a prescrição. Vamos lá. A prescrição é um ato intuito personae. É um ato personalíssimo e por isso os seus efeitos, eles são pessoais. Então guardem essa regra agora para você nunca mais errar. Interrupção da prescrição por um credor não aproveita os outros e também não prejudica os demais cobrigados, porque eu falei para vocês que a prescrição, ela é intuito personae, ela é um instituto que gera efeitos pessoais. E quais são as exceções, professor? Nós temos duas exceções. Primeira exceção, obrigação solidária. Então, se a obrigação é solidária, ela tanto prejudica como ela aproveita a todos. Então, regra geral, prescrição não aproveita e não prejudica os demais cobrigados. Exceção, obrigação solidária, porque nesse caso, se a obrigação é solidária, ela aproveita e ela prejudica a todos. E o Superior Tribunal de Justiça diz também que se o direito em discussão for indivisível, a interrupção da prescrição por um dos credores a todos aproveita. Então, se o direito em discussão for indivisível para o STJ, essa interrupção da prescrição, ela aproveita também a todos os credores. Tudo bem? Uma última informação para vocês. Interrompida a prescrição da obrigação principal, a obrigação acessória, por exemplo, a fiança, ela também sofre consequências. Entretanto, meus queridos, o contrário não é verdadeiro. Então, a interrupção da fiança do acessório não gera nenhum efeito na obrigação principal. Guardem isso, que isso cai muito em prova. Então, obrigação principal, ela afeta a obrigação acessória, a fiança. Agora, a interrupção da obrigação acessória, a fiança, ela não causa nenhum efeito na obrigação principal. Onde está isso, professor? No artigo 204 do Código Civil, que você deve fazer a leitura obrigatória. Leitura obrigatória, então, do artigo 204 do Código Civil. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo?
Você não deve fazer nenhuma confusão com o instituto da prescrição, com a preclusão e com a perempção. Preclusão é uma coisa, perempção é outra coisa. Professor, o que é preclusão? Preclusão é a perda específica de uma faculdade processual. Uma faculdade processual não exercida no tempo ou no modo pelo titular dessa faculdade gera a preclusão. Professor, e a perempção? Perempção é a perda do direito de ação a quem der causa a 3 arquivamentos sucessivos. 3 arquivamentos sucessivos sem resolução do mérito geram um instituto chamado perempção. Então agora você já sabe a diferença entre perempção, preclusão e prescrição, que foi o que nós vimos até agora. Tudo bem? Encerrando a nossa aula agora, passaremos para a segunda parte da aula e falaremos sobre a nossa querida decadência. Já falamos lá o nosso conceito na primeira aula, né? Então, decadência, ela atinge direitos potestativos, muito bem, enquanto que a prescrição, ela atinge direitos a uma pretensão, tudo bem? Então, vamos lá. Decadência, ou também chamada de caducidade, são sinônimos. Se você encontrar no Código Civil decadência, caducidade são sinônimos, tudo bem? Então, decadência é a perda de um direito potestativo, não exercido no prazo, ou seja, no tempo estabelecido em lei, atingindo uma ação constitutiva, muito bem, que pode ser tanto positiva como negativa, e nós teremos uma ação desconstitutiva. Então, vamos lá. Inércia do titular, decurso do tempo, mais direito potestativo, nós temos a decadência e está relacionada a uma ação constitutiva. Professor, mas se fosse uma ação condenatória? Ação condenatória é a prescrição, lá as hipóteses do artigo 205 e 206 do nosso Código Civil. Tranquilo, meus queridos? A decadência, ela não era tratada de modo expresso no nosso Código Civil de 1916. Por isso que as pessoas confundiam os institutos da decadência com a prescrição. Mas o nosso Código Civil, ele estabeleceu as hipóteses de prescrição somente em 2 artigos, e todos os demais prazos são casos de decadência. Entretanto, muita atenção, nós temos no nosso Código Civil a decadência legal, que são essas hipóteses de exclusão, ou seja, se não estão lá no artigo 205 e 206, é uma decadência legal. Mas nós temos também a decadência convencional, a possibilidade de fixação de uma decadência convencional. Tudo bem? Professor, o senhor poderia nos dar alguns exemplos de decadência legal? Então vamos lá. O prazo de 5 anos para impugnar a validade de testamento contado da data do registro. Eu vou falar o artigo para vocês, você me diz se é prescrição ou decadência. 1859. Decadência, certeza, professor. Prazo de 3 anos para a declaração de ausência e abertura de sucessão. Artigo 26. Decadência, com certeza. Prazo de 180 dias para anular o negócio jurídico decorrente de conflito entre os interesses do representante e do representado. Professor, qual artigo? Artigo 119. Quase, né? Decadência, é claro, se não está no 205, no 206, lá é prescrição. O restante são todos prazos decadenciais. Então nem vou me estender na aula, porque o que cair na sua prova, se tiver o artigo, não tiver no que você memorizou do artigo 205 e 206, é prazo decadencial. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? E para encerrar nossa aula, eu quero dar 2 informações importantíssimas para você que pode salvar uma questão na sua prova. Então vamos lá. Meus queridos, a decadência convencional, ela necessita ser alegada pela parte a quem se aproveita. Então não é possível ao juiz suprir a decadência convencional, mas a prescrição e a decadência legal o juiz pode suprir de ofício, desde que em razão do princípio do contraditório e ampla defesa, que ele permita que a outra parte se manifeste sobre esses 2 institutos, decadência legal e prescrição. Mas decadência convencional não há possibilidade de o juiz reconhecer de ofício.
Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado pela presença de vocês nessa aula, né? Você pode voltar à aula, eu estou falando um pouco mais rápido agora do que o comum, justamente porque nós estamos na reta final e agora você precisa de mais tempo, então as nossas aulas serão bem mais rápidas, serão, né, com mais ênfase mas pode ficar tranquilo, porque você pode voltar à aula, você pode anotar a aula com tranquilidade, tudo bem? Para que você seja com certeza aprovado. Lembre, leitura obrigatória dos artigos, e o IESES adora cobrar o texto da lei. Então, tudo que nós estamos estudando aqui, você acompanhe com o texto da lei e lembre da nossa dica que eu dei lá na nossa aula de direito registral, certo? Leitura obrigatória da Lei 9492, da Lei 8935, da Lei 6015 de 93, da Lei 10.169 e agora esses artigos que eu falei para vocês, artigo 205 e 206 são imprescindíveis, artigo 202, todos os artigos relacionados à prescrição e decadência. Tudo bem, meus queridos? Até daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Valeu, tchau!